E aí, irmão, E aí, tudo beleza? certo? Tranquilo? Pera aí, deixa eu... Tá bom meu áudio aí? Aqui tá tudo certo. E aí? Fechou também. Vamos fixar aí. Show. Pessoal chegando, Esther, Romero, Cauê. Esperar uns minutinhos aí até a galera chegar, né? Posicionar aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar melhor aqui. Aí tá bom. A galera tá entrando aí. Eliette, Sara, Keller. A Ana. E aí, Ana, tudo bem? Boa tarde, galera. Ficou melhor assim, hein, Guilhermão? A visualização, né? É que daí Tinha dado uma travada aí, Guilhermão. tá tudo certo agora, né? Voltou, tudo certo. Show. Galera, ó, galera que tá chegando agora, já clica ali na flechinha, envia para um amigo, para amiga, todo mundo acompanhar junto, depois discutirem os conteúdos. Hoje vai ser forte. Hoje vai ser para variar, né? Vai ser. Pedrada. Pedrada todo dia pauleira. Cada dia, literalmente, segredos novos, né? Para quem tá vendo no comentário fixado aí, hoje a gente vai abordar intensidade de treino. Então, tudo que tange a deixar o treino mais intenso e deixar muito bem explicado que não é somente com carga que a gente faz isso. Exato. Vocês vão perceber que nós temos muitas variáveis que são até mais importantes, mais prioritárias de se mexerem antes da carga. Tá? Então a gente consegue implantar bastante intensidade no treino sem mexer na carga, basicamente sem tocar na carga, se a gente quiser. Claro que, né, a carga sim é importante, como a gente viu lá na live de número 2, o ajuste de carga, enfim. Mas pautar, né, Guilherme, a importância que os outros fatores, as outras variáveis têm também na intensidade, né? Isso aí.
E para a galera que está vindo pela primeira vez, lembrando dos recados, no final da live a gente vai disponibilizar uma senha, vamos dizer assim, que aí vocês tiram um print, marcam a gente lá no Instagram, nos stories, e aí a gente vai pegar o e-mail de quem a gente ainda não tem para poder disponibilizar o resumo de cada live, tá? Lembrando também que a gente tem as lives salvas no grupo do Telegram. Então, o meu grupo, o acesso tá no link lá na minha bio. É só clicar no link e já vai ser redirecionado. E para o grupo do Guilhermão também tá na bio dele. É só acessar lá e entrar que você vai ter direito à live gravada. Para poder acompanhar, ver com calma, ver quantas vezes quiser. E os resumos por e-mail a gente vai enviar de cada live também para os que mandaram e-mail para a gente e conseguir colocar lá a senha nos stories. Então, basicamente é isso, né, que a gente precisava informar, dar de recado. Irmão, vamos dar início já? Vamos dar início. Só quando for mais ou menos 4h14, 4h13, 4h14, fica atento ao horário porque eu não consigo ver quantos minutos vai faltar para a live. Sim. Então, só Pode deixar coordena que o eu te horário. aviso. Fechou. Acaba logo esse chimarrão, pô. Pô, cara, me respeita, pô. Irmão, então vamos começar falando justamente disso. Como que a gente consegue colocar mais intensidade no treino, mexendo, alterando as variáveis, os fatores que não dizem necessariamente com a carga, né? A gente vai comparar, a gente vai também fazer um comparativo do que é intensidade relativa, né? E uma intensidade absoluta. Então a gente vai explicar exatamente o que é intensidade relativa e por que ela tem tanta ligação assim com os seus resultados, como melhorar ela, enfim. Isso aí. E aí, basicamente, como sempre, a gente vai deixar tudo bem desenhado, explicado na lousa. Então vai ficar bem fácil a visualização, o entendimento. E lembrando também que, como a gente abriu a live agora no Instagram dele, os comentários estão embaixo. Então não vão atrapalhar a visualização da lousa. Então eu não vou desativar os comentários, né? Quer dizer, o Guilhermão não vai desativar. Então qualquer dúvida que surgir aí, galera, pode ir perguntando já na hora, tá? Que eu tô de olho aqui e a gente já vai responder, tá? Então não precisa esperar as dúvidas para poder tirar todas no final. Já pode ir perguntando agora. Aí. Hoje a gente vai se ater muito. O IR ele quer dizer intensidade relativa. O próprio nome já diz. Se é relativo, ele não depende específico de uma situação apenas. Ele vai depender de mais situações para que a gente tenha essa intensidade relativa. E no resumo que a gente tá para entregar da live 2, que ele já está pronto, dentro desse resumo está muito bem explicado no final dele como é que a gente dá sobrecarga no volume e como é que a gente dá sobrecarga na intensidade. A sobrecarga no volume, lá está muito bem especificado que a gente pode ter um aumento de séries. Então, o que a gente viu ontem, né, quando a gente ia aumentando a quantidade de séries, por grupo muscular, se a gente fazia 14, a gente passava a fazer 16, 20. Então, isso é um aumento de sobrecarga no volume. O tempo de treinamento, se o tempo de treinamento ele aumenta, é um aumento de sobrecarga no volume. Um aumento de repetições. Então, por exemplo, técnicas de intensificação, por exemplo, como o drop set, também vai ter um aumento de sobrecarga no volume. Aumento do número de repetições. Então, tudo que a gente viu ontem também são aumentos de sobrecarga do volume. Hoje a gente vai ver esse aumento de sobrecarga na intensidade. Então, o que a gente vê desse lado aqui, onde a intensidade relativa é alta,
vai ter um aumento de sobrecarga na intensidade. Aqui já vai ser uma intensidade relativa baixa. E se eu não me engano foi na live de ontem que tu falou sobre treino regenerativo. Isso. Ou foi na live de ontem, não me lembro. Ontem eu comentei a questão do, quando a gente estava falando de overtraining, a diferença entre o estresse adaptativo, que vai gerar adaptações positivas, e o estresse destrutivo, aquele que na verdade vai ter mais malefícios, e aí sim já gera um overtraining, a pessoa ou estagna, ou ela simplesmente tem uma involução, né? Ela decai de nível. E aqui a gente vai ver que acontece o overhatching. É o contrário. Exato. Não é um overtraining, mas aqui a gente precisa também controlar essa intensidade relativa baixa para que não ocorra o overtraining. Exato. Mas a gente vai explicar, vai ficar muito claro isso. E aí, né, Guilhermão, a gente fez também, inclusive, a analogia para poder explicar bem e conceituar a relação entre volume e intensidade, que, por exemplo, o volume, né, isso falando no seu trabalho, enfim, o volume seria as horas de trabalho, basicamente isso. Então, se você trabalha 8 horas por dia, ou se você estuda 8 horas por dia, enfim, em qualquer atividade, esse seria o volume. A intensidade já diz mais respeito, por exemplo, com o foco mesmo que você trabalha, com a própria intensidade, né? A própria palavra já fala. Então, não tanto com o tempo, e sim com a qualidade, com a força, enfim, com a disposição. Então, seria essa relação, né? E a gente vai ver agora em que período que a gente precisa priorizar o volume. Na verdade, a gente já viu ontem também, hoje a gente vai novamente fazer um paralelo, falando só que da intensidade, né? E tem momentos que a gente vai priorizar a intensidade, então a gente vai falar isso agora. Show. Intervalo de recuperação. É uma das variáveis que a gente mexe quando a gente quer mexer na qualidade do treino. Ontem a gente viu o fator de quantificação. O quanto a gente consegue quantificar o treinamento. Tudo que a gente vê hoje é o quanto a gente vai qualificar o treinamento. Exato. Então, o intervalo de recuperação, se a gente coloca um intervalo de recuperação de 1 minuto e 30 segundos, é um intervalo curto? Aí depende muito, né, exatamente do tipo de treino, do parâmetro, né, que a gente vai usar como base de comparação. Mas, a grosso modo, né, dependendo, por exemplo, de um treinamento que a gente falou também na live de número 1, 2, né, treinamento inicial, seria, por exemplo, intervalo longo já. Já não teria tanta valia, né? Então, se a gente quer intensificar, prestem muita atenção num negócio aqui. Tem um detalhe no final disso tudo, que aí vocês vão entender o porquê disso daqui. Mas antes a gente tem que contextualizar para lá no final esse detalhe aqui, ele fazer todo o sentido de ligação com tudo isso. Sim. Tá? Mas a gente vai ter que deixar ele para o final para poder entender tudo isso. E aí no final só vai abrir a luz assim e vai ficar tudo muito claro. Agora, se eu reduzo só para 40 segundos de recuperação, eu estou encurtando esse tempo, fica mais intenso, porque tu está descansando menos. Ao final disso tudo, o que vai acontecer? O tempo de treinamento ele vai cair.
Então, ontem a gente viu, quando o quesito era volume, o treino poderia demorar 1h30, vamos colocar assim. Dentro desse intervalo de recuperação. Aí tu vem e reduz o intervalo de recuperação. O tempo do treinamento no total, ele cai. Então fica mais intenso, porque essa associação que o Yuri fez com um trabalho qualquer, como a gente tem bastante personal trainer aqui, imagina tu atendendo, sei lá, 7 alunos um atrás do outro. A gente sabe, às vezes termina uma aula, a gente não tem tempo nem de comer. Já tem outro aluno para atender. Terminou aquele aluno, às vezes já tem um aluno alongando, terminou os alongamentos dele, vai para outro. E é seguido assim, seguido, é intenso. Tu termina o último aluno, parece que a tua cabeça está em outro mundo. Sem dúvida. Então, é uma intensidade. Agora, se tu atende 2 alunos e fica um espaço de 1 hora entre eles, que tu para, descansa um pouco, volta a atender o outro, é menos intenso. Então, é basicamente isso. Tu tá apertando o intervalo de recuperação. O nome já diz, intervalo de recuperação, eu estou recuperando menos para fazer mais esforço. Então, o tempo de treinamento ele cai. E aí, Guilhermão, a gente viu assim, com isso também que essa relação ela é basicamente inversamente proporcional, né? E fazendo um paralelo com o nosso trabalho, a diferença é que o personal ele trabalha num volume e numa intensidade altíssima, né? Os dois. Basicamente isso. E olha que treinar a aluna que faz elevação pélvica com 40 quilos de cada lado é alguma terra que a gente puxa, hein? Todo dia. Porra! Sem dúvida. É um treino, né? É um treino. A gente está treinando já quando a gente atende. Para intensidade, a gente não vai deixar de lado o fator carga mais elevada. Que aqui a carga tem que ser elevada. Por quê? Um fator que vai acontecer dentro desse aqui é talvez a gente trabalhar o nível de repetições de 6 a 10. 6 a 8, 8 a 10. Nessa faixa. Não vai sair dessa faixa aqui. Se cair para cá 3, já é um estímulo de força. Se tu puxar um peso muito elevado, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é intenso? Não. É difícil. Mas Exato. intenso não é. Mecanicamente é difícil, né, Gramão? Do ponto Muito. de vista mecânico, é difícil. Por exemplo, um strongman, né, que levanta pesos absurdos mais uma vez. Né? Exato. Por exemplo, o powerlifter também, tem o Matheus aqui que ele competia no powerlifting, então ele pode falar com mais propriedade em isso aí. Então, de fato, do ponto de vista de intensidade, não é, até porque o estímulo é muito rápido, né? Isso aí. É outro tipo de energia que o corpo demanda. Exato. Aqui do que aqui. Então, falando de intensidade, e como é que vai ficar mais clara essa questão de intensidade? Até é o Matheus? É. Menina era Até o bruto, Matheus pode falar pra gente se treinando powerlifting, um levantamento de peso, ele sente aquele pump absurdo na musculatura. Fala aí, Matheusão. Comenta aí pra gente. Qual que é a diferença agora que você faz mais treinos metabólicos e antes quando você treinava exclusivamente para competição de powerlifting? Ele tá falando que não, né, Guilhermão? O pump em si realmente basicamente Exato. não tem, né? Não tem porque... Não existe o pump porque a demanda do corpo de energia e de vias metabólicas que a gente usa nessa faixa para força
E para repetições mais elevadas, aqui a gente consegue localizar um pump legal. Para cima de 12 a 15 repetições, também a gente consegue levar um pump legal. Até Sim. porque está ocorrendo um maior tempo sob tensão, a gente tem mais repetições acontecendo. Só que também é um outro tipo de energia, é uma outra via. Aqui a gente já chama de via mais miofibrilar. Aqui a gente já chama de um estímulo mais metabólico, entre 12 e 15. Só que aqui a gente consegue um pump muito bom. Então o pump ele é um sinal muito bom que a gente está conseguindo localizar aquela musculatura, que a gente está Exato. conseguindo levar sangue para essa musculatura. Então ele é um indício muito bom, só que ele também é meio filha da puta. Porque se a gente treina e não dá o pump, a gente fica louco. É, Eu como se pelo não menos sou tivesse assim. treinado. É. E aí, meu Isso irmão, aqui, isso aqui é só pior pra... que cocaína. Cara, é vício. É muito viciante. E só para contextualizar, né, Guilherme? Às vezes tem gente nova aqui, o termo pump, né? Cabe a explicação. O pump nada mais é do que o inchaço que fica na musculatura que você treinou. Então, por vários estímulos, né? Então, gera acidose no músculo, o sangue é acumulado mais naquela região daquele músculo, então tem mais nutrientes também correndo na circulação sanguínea para aquele músculo. Então, isso causa um inchaço, literalmente um inchaço naquela musculatura, e é o famoso pump. E esse sim é um dos sinais que vai gerar hipertrofia, né? E é extremamente viciante, como você falou, quando às vezes a gente não Pô, tem um pump tão bom, é como se não tivesse treinado, né? que era tipo o que tu fazia antes de ir para as festas, né? Fazer aquelas flexão lá dentro do Exato, roleiro, para ver se depois dá ia aquela para... inchada. Isso aí. Exatamente. Tem que ter a flexãozinha antes do rolê, né? Não pode faltar. Aí E vai aí no como é que banheiro a uma gente vez, bebe pode... uma água, acabou o pump. Pegou um vento e já era. Já era o pump. Como é que a gente pode, então, aumentar o pump? Tá? Essa brincadeira aqui chamada cadência, ela é fenomenal. Nossa, Ela é fenomenal. primordial, cara. Olha o Guilhermão me entregando aqui. Yuri, você faz isso mesmo. Traíra, cara. Ô, moleque traíra. Vagabundo. Olha o nome dele, né, cara? Respeita. Tinha que ser. Sem vergonha. Ah, quem nunca, né? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Para quem não está associado com números de controle de cadência, a gente pode associar 4 números aqui, começando sempre pela fase excêntrica. E para quem é da área, a gente poderia ter uma numeração assim, que seria a fase excêntrica, a transição, a fase concêntrica e novamente a transição. Então, se a gente fizesse uma pausa, vamos pensar num leg press. Esses 3 segundos seria o momento que a gente está descendo com o leg. Então, aqui a gente estaria segurando 3 segundos de descida no leg. É um controle muito bom, é uma cadência boa, que a gente utiliza muito. E a cadência 3x2 ela é muito utilizada porque é o tempo de um ciclo fisiológico de respiração. Exato. Então, se eu fizesse uma pausa lá embaixo, se eu peço para ti, Yuri, tu vai descer em 3 segundos,
Mas lá embaixo, antes de iniciar a subida de volta, tu vai fazer 2 segundos. Cara, fica muito mais difícil. Muito mais. Só desse detalhe, né? Então E aí, aqui Guilherme, ela ficaria assim. para quem não é da área, né, e não está habituado, não só com os números, mas com os termos, a cadência, como você falou, seria a velocidade que duraria uma repetição. E você deu o exemplo do leg press, que, por exemplo, os 3 segundos seria para descer. Então, sempre o primeiro número é a fase excêntrica, ou seja, a fase de que você está voltando o peso, enfim, de relaxamento. Não é a fase que você está fazendo mais força. Não é relaxamento porque de todo jeito você tem que segurar, resistir àquela carga, tá? Mas, por exemplo, num exercício de bíceps, é a fase que você está voltando o braço, tá? Então seria a fase excêntrica. Você está resistindo àquele peso, é exatamente isso que você está colocando aí. Resistir à gravidade. Até porque tem exercícios que a parte que você faz mais força para puxar vai ser para descer, outros vai ser para subir, por exemplo, um agachamento. Você está fazendo força para subir. Enfim, numa puxada de costas, você está fazendo força para poder descer a barra, né, Guilhermão? Isso Então, aí. para quem não é da área, às vezes acaba tendo uma certa confusão na cabeça. Então, a cadência é isso, é a velocidade, o tempo de uma repetição. Isso aí. E hoje tem, não só hoje, mas há muito tempo já tem estudos que mostram que a grande hipertrofia ela acontece nessa fase excêntrica. Sem dúvida. Então, por isso que dentro da fase excêntrica, por resistir à gravidade, também pelo ciclo fisiológico normal de respiração, isso a gente está falando para musculação. Então, isso daqui é tudo específico para musculação. Se outra modalidade faz de outra forma, talvez cientificamente ou por estudos, aquela forma se mostra eficiente para aquela modalidade. Sim, Tudo que a gente está vendo aqui é voltado específico para musculação. exato. Então, por isso que dentro da fase excêntrica, a gente sustenta uma maior descida controlada sempre nessa primeira fase aqui. A Só que gente quando estiver sempre descendo, prioriza, né? exato, resistindo à gravidade, sempre vai ser mais lento do que quando a gente está empurrando a carga. Só que aí a gente vem para essa segunda aqui. Aqui já tem um número 4. Cara, essa é punk. Aí eu pedi para te descer em 4 segundos para fazer uma pausa de 2 segundos lá embaixo e subir em 2 segundos já descendo. Essa daqui, eu particularmente, eu sempre deixo em 0. Sim, Porque chegou lá em cima, a gente não quer descanso. exato. A gente quer Já vai justamente descer na hora evitar. controlando. A gente quer eliminar os pontos de descanso, né? Exatamente. Então a Porque pessoa vai daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e volta a fazer a fase excêntrica sem descanso. Então, brinquem muito com esses 3 primeiros números. Aqui, cara, é só se tu tiver muito ferrado, necessitando mesmo de algum descanso. sim, já no Mas se finalzinho do treino. acontece isso, é um bom sinal. É, Quer dizer que o negócio tá punk mesmo. chegou no finalzinho do treino, você tá desesperado por um segundo a mais de descanso, é porque a coisa foi boa, É porque a coisa foi punk. sem dúvida. E aí é uma questão de lógica, né, Guilhermão? O que a gente falou no começo agora já está ficando mais claro. Que a gente comentou que a gente consegue alterar a intensidade relativa de um treino, e é justamente o que a gente vai comentar durante a live toda, sem alterar especificamente na carga. Na carga. Então, é um raciocínio lógico. Vamos pegar com o mesmo peso. Vamos colocar o exemplo do leg press, você está com 100 quilos. Tá?
você fazendo no seu máximo sempre. O que é mais difícil, o que é mais pesado? Você fazer uma série que dure ali 50 segundos com a mesma carga ou fazer uma série que dure 1 minuto e 10 com a mesma carga, entendeu? Então talvez você realmente não vá conseguir colocar nem a mesma carga, porque o tempo sob tensão, né, as repetições ficaram mais lentas, a cadência ficou mais lenta, então tudo isso ficou mais difícil. Então agora ficou bem claro assim com a questão da lousa, né? Então a gente já encurtou o intervalo de recuperação. A carga referente ao treinamento anterior, quando a prioridade era o volume, a carga foi elevada. É muito difícil se trabalhar entre 6 e 10 repetições com cadência elevada. A própria carga já meio que obriga a gente a controlar ela mais. Exato. Então aqui a cadência ela vai ser mais controlada, tá? O menor aqui, não confundam que aqueles números, o 4, o 3 vai ser 1, tá? É só porque ela vai ser mais controlada. E aí eu ainda não gostei de todo o sofrimento que a pessoa está passando, eu vou colocar uma técnica de intensificação. Só para acabar de ferrar. Né? Porque a gente quer intensidade. Sem dúvida. E aí eu vim para a pessoa, coloquei ela numa cadeira extensora e ela vai fazer uma técnica de 6,20. Essa técnica é o capeta. Cara do céu. Demais. Tu vai ajustar uma carga que tu consiga fazer no máximo 6 repetições. Tu não pode me dar a 7ª repetição. É bom frisar isso, né, Guilhermão? É uma técnica que você realmente tem que falhar com 6. É igual aquela quando a gente estava falando do ajuste de carga. Você não pode sair da 6 com a sensação que faria mais 2, 3. Isso aí. Tu tem que ajustar uma carga que não saia a 7ª. Exato. Botou lá 50 quilos na cadeira extensora. Tava querendo ir para a 7ª, mas não deu. Show de bola. É isso aí que eu queria. Carga. Vai reduzir pra caralho para conseguir 20 repetições. Aqui pode ser um estímulo submáximo. Mas, se achar o 20 no talo, foda. Show de bola. Tem várias técnicas de intensificação que a gente pode usar. Várias. Inclusive, nós vamos ter um dia só para isso, né, Guilherme? Só sobre técnica de intensificação. Justamente as técnicas. Então, isso daqui é uma forma de mexer na intensidade. Agora, uma questão muito interessante. Por que normalmente essa técnica eu não coloco ela quando a prioridade é o volume? É muito legal pensar isso. Sim. 6 repetições máximas. Normalmente, quando a prioridade é no volume, a pessoa está com dieta baixa. Ela não tem muita demanda energética também para ficar trabalhando dentro dessas intensidades elevadas. Ela iria gastar a energia assim muito rápido. Esse é um dos motivos porque atleta se lesiona tanto em pré-contest. Sim. Dieta está restrita e o cara quer treinar aqui. Ele não respeita que a prioridade maior tem que ser no volume para exaurir a musculatura. E ele quer abusar de intensidade. O que eu mais vejo atleta se ferrando é peitoral porque quer pegar supino com carga elevada quando a dieta está restrita. Exato. Com a mesma carga que estava fazendo, né, com a dieta lá,
comendo carbo pra caramba, energia Exato. no máximo, e aí não é por aí, né? Ô, Exatamente. Guilhermão, só responder antes de complementar o raciocínio, só responder duas perguntas aqui para não ficar Manda sem lá. resposta. O Alisson aqui está perguntando o dia, se eu entendi bem, o dia que a gente vai comentar sobre as técnicas. O Alisson, eu não lembro agora exatamente o dia, mas vai lá na publicação, tá no meu perfil, no do Guilherme, que Isso tem aí. lá os temas, né? Então, os dias e os temas exatos lá. Eu não vou lembrar agora de cabeça que dia que a gente vai comentar sobre isso. E a Ana perguntou se o FST7 seria uma técnica. Sim, é uma técnica de intensificação também que a gente pode comentar sobre ela também nesse dia. Nesse dia ela vai estar dentro, porque ela tem especificamente dentro desse método, que eu não me lembro quem que inventou agora essa. O Henry Heimbold, o Harry Heimbold, que era Isso aí. o coach do Phil Heath, que ganhou 7 vezes o Olímpio. Isso aí. É uma técnica de intensificação assim. Ela é meio de chorar, cara, porque tu descansar alongando a musculatura, cara, é foda. É, e tem suas controvérsias, né, Guilhermão? Tem suas controvérsias. É, eu, particularmente, sim, a minha opinião, eu não gosto tanto de usar, tá? Eu não gosto tanto de usar, porque é como você falou, assim, alongar durante o intervalo, né? E assim, o princípio da técnica, eu não acho que está de acordo. Que no princípio dela, ele comentou que era para alongar a face, enfim, né? Aí tem toda a explicação técnica, mas na verdade a gente sabe que não, não é por aí, né? Não é Então, só assim, face que vai estar sendo alongada. exato. Então, eu particularmente não gosto tanto, Ana, mas a gente vai comentar sobre ela, explicar certinho como que você consegue encaixá-la durante o treino, mas eu já te aviso de antemão que eu particularmente não gosto tanto de trabalhar com ela. Exatamente. Eu acho, cara, que nunca botei na periodização de ninguém essa técnica. É, eu também não. Eu só usei uma Não, vez comigo mesmo, mas não não usei me com nenhum recordo. aluno. Tenho outros métodos e técnicas que eu gosto de utilizar para quebra de homeostase e intensificação, que, falando bem a real mesmo, eu não sinto necessidade de usar essa técnica. Exato. É essa a questão, né? Tem outras que são talvez mais interessantes, né? Agora, mexeu com intervalo de recuperação, mexeu com carga, aumentou a carga, diminuiu, desculpa, aumentou a cadência, botou uma técnica de intensificação. Vamos fazer um breve exemplo. Que é o que a gente já tocou, mas a gente vai tocar de novo do controle de treinamento. Sim. Intervalo de recuperação. Então aqui a semana a gente vai ter semana 1, semana 2, 3 e 4 e 2 dias de treino para cada semana. Então aqui na semana 1 a gente deixou 40 segundos de intervalo. A carga, vamos colocar aqui que a pessoa trabalhou, vamos naquele mesmo exemplo, 20 quilos, numa cadência de 3 por 2. E a pessoa fez, vamos deixar uma proposta de 8 para 10 repetições. A pessoa conseguiu fazer 8 repetições. Então aqui a gente fez o primeiro treinamento dela. Se a gente tem duas intensidades propostas de repetições, o próximo objetivo é eu tentar chegar no 10. Então eu posso ter os mesmos 40 .
e aqui eu bater 10 repetições. Eu criei um estímulo diferente do treino anterior, que eu consegui uma nova adaptação que no outro treino eu não tinha conseguido. E se aqui no treino 2 eu quisesse manter a mesma carga, eu não quero subir carga. Só que eu quero conseguir 8 repetições. Se eu apertar o intervalo de recuperação para 30, e agora eu coloco uma cadência de 4x2, vai ficar mais difícil, Yuri? Pô, sem dúvida, cara. Não tenha dúvida. E é o detalhe, né? Sem alterar a carga. Sem alterar a carga. Só brincando com a questão do intervalo e da cadência. E aí aqui no quarto treino, eu venho e coloco 25 quilos. Para começar no 8 de novo. Com esses 25 quilos, a pessoa não conseguiu fazer mais do que 8. Ela está na intensidade mínima que eu propus para o treinamento dela. E aqui ela descansou seus 40 segundos dentro da cadência normal. Aqui eu criei uma adaptação nova por conta da carga. Sim. Eu poderia aumentar a carga aqui antes? Talvez sim. Mas tem uma coisa que a gente não colocou aqui que é de total importância. Talvez a principal, né? Inclusive, também nós vamos ter um dia falando especificamente sobre a técnica de execução. Que, inclusive, a gente considera, né, Guilhermão, se todos os outros fatores estiverem alinhados, a técnica de execução é basicamente o mais importante. Então, por exemplo, não adianta nada tudo que a gente está falando até agora, de ajustar o volume, ajustar a intensidade, ajustar a carga, ajustar a cadência, ajustar tudo, intervalo de recuperação, tiver tudo bonitinho lá na periodização, na organização do treino, já tiver controle. Só que chega na hora do pau, na hora da prática, na hora de treinar, a técnica é precária. Não vai adiantar absolutamente nada. E aí, para profissionais, essa palavrinha aqui chamada postura, quando a gente pensa dentro da cinesiologia, o que uma certa musculatura vai fazer em determinado ângulo alterado, que a gente tem que pensar o seguinte: se eu mudo a biomecânica do exercício, se o ângulo articular ele é diferente, o torque da musculatura vai ser diferente também. Só que se a postura não estiver bem ajustada, a postura também ela altera o comprimento e tensão da musculatura. Exato. Então a gente depende de postura muito bem alinhada para ter técnica de execução. E a técnica de execução aliada a uma boa postura no exercício é que vai demandar o torque correto para a musculatura correta que a gente quer trabalhar. E a gente vai ver, irmão, que nesse dia, né, a postura, e a gente já pode dar uma pincelada agora, a postura e a técnica está diretamente relacionado também com o posicionamento inicial daquele exercício. Então, desde o começo, desde o primeiro momento que a gente entra no aparelho, no exercício, a gente já tem que prestar atenção na postura, né? Então, a postura está desde o começo. Antes mesmo de você começar a série, você já tem que considerar que é como se fosse já uma repetição. Entendeu? Isso aí. Então, tem todo um posicionamento inicial, uma sequência de ativações musculares que você precisa ter para poder fazer bem o exercício com uma boa postura e uma boa técnica de execução. Um exemplo simples, enfim, você vai fazer um exercício de costas, se você não posicionar corretamente o abdômen, não conseguir ativar o bracing e não conseguir manter a ativação na sequência correta, escápula, depois o membro, enfim, se você já começar dessa forma, o que começa torto, continua torto e no final piora a tortice.
Exato. Sem dúvida. Aqui no terceiro treino, a gente não teve aumento de carga. Só que a gente diminuiu o intervalo de recuperação e aumentou a cadência. O aumento da cadência, ele deixa a musculatura mais tempo em tensão dentro do exercício. Então, a musculatura, ela fica, entre aspas, sofrendo por mais tempo durante o exercício. E se dentro dessa proposta de diminuir o intervalo de recuperação e aumentar o tempo de tensão, aumentando a cadência, a técnica de execução, ela foi melhorada, o exercício piora demais. Sim. Ele fica muito mais intenso. Não tenha dúvida. Tenha dúvida quanto a isso. Aí depois a gente veio e aumentou a carga. Se essa carga foi aumentada, mantendo a melhoria de técnica de execução, tendo controle de cadência, tendo o ajuste correto de carga, isso daqui para mim é um dos maiores erros que existe. Foi o aluno lá, colocou, sei lá, 12 quilos e ele parou no 8. E aí ele olha para o professor e fala, não, tá bem ajustado. Aí vai o professor, me dá o máximo que tu consegue. Fez mais, né? Ah, deu 17. E o cara tem a cara de pau de falar que antes estava ajustado, né? Tava... Aí vem aqui, aumenta para 25, o cara deu 8,5, quase morrendo. Isso daqui é o cenário que mais acontece. Nossa, demais. Cara, olha o tanto que tava assim, aquém, né, da capacidade dele. E esses números aqui, eles não são absurdamente inimagináveis. Isso aqui Não. acontece mesmo. E é uma das coisas que mais acontece na academia. A pessoa se superestima, acha que com aqueles 12 quilos parou no 8, não, tô tranquilo, o estímulo tá legal. O ajuste de carga, ele é um fator de intensidade. Então, se tu não faz o ajuste de carga correto, a intensidade do teu treino vira uma bosta. E aí é legal falar isso, né, Guilhermão? Porque, assim, às vezes, muita gente acha que quando a gente fala de vários outros fatores, né, para serem alterados antes da carga, talvez a pessoa coloque na cabeça, de forma errônea, que a gente não preocupa com carga e que a carga não deve ser elevada. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. A carga já está subentendido para um treino intenso que a gente está vendo agora, intensidade relativa alta. A carga tem que ser alta no limite para que você faça dentro daquelas repetições propostas até o limite, no máximo. Entende? Esse exemplo é clássico e assim, realmente acontece demais. Você vai aumentando a carga aos poucos. Cara, eu já fiz isso até quando eu sei que o aluno é sacana. Eu fiz de propósito, eu fiz uma pegadinha, sabe? Eu fui, tipo, não falei que eu aumentei a carga, sabe? De algum aparelho que dê para fazer isso. Isso eu falei, funciona cara, demais, cara. faz no seu limite. O cara fez, sei lá, 10 repetições a mais com o dobro de carga, entendeu? Do que ele tinha feito antes. Cara, a pessoa se subestimar é uma das coisas que mais acontece. Que hora que é, mano? 4:07. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Eu só vou pautar o que a gente faz para ter uma intensidade relativa baixa. Sim. E a gente já mata essa questão aí. É que quando a gente fala de carga, né, Guilherme, às vezes o que eu tô pensando aqui, o que às vezes as pessoas confundem é porque assim, a gente fala que a carga não é o único fator para poder ser mexido, só que a pessoa vai ver, na verdade, ela não mexe em nada das outras coisas, né? Então, Exato. tipo assim, ela não tem nada ajustado, ela não tem ajustado o intervalo de recuperação. É como a gente colocou na live 2, na live 3 também, se eu não me engano.
da questão do ajuste de intervalo, de carga, controle diário de treinamento. Então a pessoa não tem nada ajustado e aí ela não vê melhora no treino, não vê que o estímulo está sendo mais difícil. Aí só sobra o quê para ela? Aumentar a carga, entendeu? Basicamente Exato. isso. Mas é porque não está tendo controle, não está tendo um diário para ver se as outras variáveis estão ajustadas, entendeu? E o mais legal de tudo é que quem acompanhar toda a maratona vai aprender a ter esse controle diário do treinamento e vai ganhar um diário do treinamento para poder usar. Sem dúvida. Mais mão, de, Intensidade. mais mão Pode beijada falar. que isso não tem como, né, cara? Porra, Pelo amor de Deus, né? né? Intensidade relativa baixa. Se para aumentar a intensidade a gente baixa o intervalo de recuperação, aqui o intuito da gente baixar a intensidade do treinamento é quando eu quero manter um estímulo que foi criado, só que eu não quero criar uma adaptação nova. Então vamos lembrar lá da SAG, que a gente viu. Que quando o estímulo A SAG, para quem não lembra ou para quem não estava aqui, é síndrome de adaptação geral. Ou seja, basicamente o que vai nortear o nosso ciclo de estímulo e recuperação. Então, nosso corpo funciona com o estímulo, você dá um estímulo, e ele tenta supercompensar em relação àquele estímulo, e aí, dependendo do controle, você tem uma adaptação positiva ou uma queda de nível se não estiver fazendo nada corretamente, né? Isso aí. Então, só para lembrar um ponto importante ali da síndrome da adaptação geral. Se está descendo aqui, é porque nesse momento aqui era para ter acontecido um treino, só que esse treino não aconteceu, então a gente perdeu o condicionamento. O que o fato da gente trabalhar com uma intensidade relativa baixa e aonde que a gente pode usar uma intensidade relativa baixa? Imagine que a gente treinou na segunda-feira. E lá na quinta-feira era para a gente fazer um outro treino, o mesmo treino. Só que a gente não está totalmente recuperado, 100%. Então o corpo está avisando, opa, eu não recuperei 100% não, vai com calma aí. Exato. Então aqui, ao invés... Aqui essa linha, ela não vai tocar a homeostase porque a gente criou uma supercompensação. Então aqui a gente só vem e dá um novo estímulo só para não deixar cair essa linha, manter o condicionamento que foi criado na segunda-feira, mas isso é caso a gente não tenha recuperado. Chegou na quinta-feira, que está totalmente recuperado, Pau na desce o máquina. cacete no treino. Pau na máquina. Pau na Exato. máquina. E aí vai brincando com aquelas variações que a gente estava brincando aqui antes. Sim. Tá recuperado, dieta tá de boa, descanso tá de boa, mete o pau no treino. Isso aí seria um caso, assim, basicamente, né, Guilherme, o intuito é realmente esse, é uma manutenção, né? Então, Exatamente. é um estímulo tal, porque você tem que dar o mesmo treino, naquela periodização que a gente já viu. Então, você quer dar um estímulo, mas que você não gere nem uma adaptação a ponto de melhorar o condicionamento, porque você não está recuperado para isso, para fazer esse treino com a mesma intensidade do treino de segunda, né? Mas também você não quer perder o seu condicionamento que você já conquistou. Você não Isso quer dar um aí. estímulo muito aquém. Então é exatamente esse, é um treino para isso. É como se fosse estagnar propositalmente, né? Gente, não, nunca façam uma coisa. Nunca reduzam a carga do exercício. Criou aquela adaptação com aquela carga, mantém ela. E aí a O que prova vocês vão que fazer? Se é o dia de intensidade relativa baixa, vocês não vão colocar técnica de intensificação.
Exato. Vocês não vão aumentar a cadência, vocês vão usar a mesma cadência. Vocês não vão apertar intervalo de recuperação. Então, vocês vão fazer praticamente o mesmo treino. Ele vai ficar, entre aspas, um pouquinho mais fácil, porque não vai ter as intensificações altas, mas é só para o corpo entender uma coisa. Eu adaptei, eu fiz a manutenção do estímulo do primeiro treino da semana, e aí na semana que vem, desce o pau na máquina valendo. É isso, exatamente. E é como você comentou da questão da carga, né, Guilhermão? Nunca, em hipótese alguma, a gente pode fazer isso, porque a gente já gerou aquela adaptação, a gente já conquistou o direito, vamos dizer assim, de usar aquela carga dentro de uma boa técnica, claro. E aí, se você abaixar a carga nesse treino que a gente está falando que seria um treino de manutenção, vamos dizer assim, você vai estar acontecendo a questão de diminuir o condicionamento, você vai estar decaindo, né? E é justamente o que a gente não quer. Então, basicamente, é isso. Assim, por isso, essa é a prova que existem outras variáveis que não a carga, né? Para a gente poder alterar antes de mexer na carga em si. Até porque abaixar nunca. Isso aí. E aí, Guilherme, a gente tem 3 minutos aqui. Eu não sei. Você abriu exatamente 3h17, né? Então, a gente tem 3 minutinhos aí. A gente já passou basicamente tudo que a gente precisava passar. Qual é a hashtag de hoje, mano? A hashtag de hoje, peraí que eu vou lembrar. Soca carga que não cresce. Vixe Maria, hein? Tem a hashtag soca carga que cresce, né? A nossa hashtag soca carga que não... Claro que é uma brincadeira, né, pessoal? É bom frisar isso. É uma hashtag, basicamente, sim, é uma brincadeira. Porque a gente tem algumas ressalvas aí com essas hashtags de soca carga que cresce. Enfim, o que mais aí que tem, meu irmão? Fala uma aí que... Esmaga que cresce, bumbum na esmaga que nuca. cresce, fica grande, porra, não sei o quê. Então, assim, é uma brincadeira que a gente faz, né, irônica. Soca carga que não cresce, a gente quer dizer basicamente que não é simplesmente socar carga, né? Isso aí. Então, hoje a gente viu isso. Em todos os dias a gente está vendo isso. Hoje, especificamente nesse tema. E aí, a Helena perguntou, Guilhermão, se esses 2 treinos, por exemplo, o que você falou de um treino mais forte, né, com uma intensidade relativa alta na segunda, e é exatamente isso, Helena. Esses 2 treinos seriam na mesma semana. Tá? Então, o primeiro treino na segunda, você consegue colocar a intensidade relativa alta, e aí, esse caso de abaixar a intensidade relativa para o treino de quinta, por exemplo, seria justamente a questão quando você não está 100% recuperado. Tá? E aí tem mais uma pergunta aqui, Guilhermão. Um treino tensional durante a semana, ABCD, e a realização de 2 treinos, EIF com menos exercícios e metabólico. Por exemplo, treino E com musculatura utilizado no treino A e B. Richardson, peraí que eu vou ter que ler de novo essa pergunta aqui. Não entendi nada, velho. Também não consegui entender não, mas só. Peraí. E quer dizer um treino tensional, por exemplo, numa periodização ABCD, e a realização de 2 treinos, E e F, né, mais 2 treinos, com menos exercícios e um treino mais metabólico. Por exemplo, treino E com musculatura utilizada no treino A e B. Mas aí, Edson, a gente tem uma questão. Eu entendi o que eu quis falar. Dentro do que a gente viu ali no dia de periodização, que a gente comentou exatamente sobre isso, eu não lembro se você estava presente, a gente viu que assim, não tem muito sentido a gente ficar mudando os exercícios, né? Subentende-se que no período que você passou por uma